Fiz esse vídeo para quem quer começar a investir na bolsa, mas não sabe que ações comprar e ainda não conhece as opções. Quando comecei a investir na bolsa, não utilizava as opções e consegui bons rendimentos, utilizando só a primeira etapa da estratégia. A primeira etapa da estratégia é justamente o básico para se ganhar com ações, ou seja, vender a ação com um preço maior do que se comprou. Para isso, aproveitando as oscilações, compra-se as ações na baixa e vende-se logo na próxima alta, que gere pelo menos 1% de ganho. A estratégia utiliza estatística baseada nos históricos das ações e a primeira etapa baseia-se na venda rápida das ações para realmente aproveitar as oscilações naturais da bolsa. Como pretende-se vender rapidamente, não tem como o ganho de cada venda ser muito alto. Daí surgiu na análise o percentual de 1% de ganho em até 5 dias úteis. A ideia é ganhar com o volume de vendas. Atualmente utiliza-se 16 ações específicas na estratégia. Estas ações são de empresas sólidas e de segmentos diversificados do mercado. Além disto, mesmo que não se pretenda utilizar a segunda etapa da estratégia, estas ações estão prontas para isso, pois possuem opções associadas. Para quem ainda não conhece os códigos, na estratégia temos 3 ações de bancos, BBAS3 do Banco do Brasil, BBDC4 do Bradesco e ITUB4 do Itaú. Ainda do mercado financeiro temos a B3SA3, que é a ação da própria Bolsa Brasileira, e o BOVA11, que está associada ao índice Ibovespa. A BRML3 da BR Malls, do setor de imóveis, com grande participação em shoppings. A BRFS3 da BRF da área de alimentos, com marcas fortes como Sadia e Perdigão. Na área da educação, temos a Cogni3 da Cogna Educação, uma das maiores empresas do mundo deste ramo. A GGBR4 e a Goal4 da Gerdau e a Usim5 da Usiminas, da área de siderurgia. As duas gigantes da indústria brasileira, a Petrobras com a PETR4 e a Vale com a Vale 3, dos ramos de petróleo e minério respectivamente. A SUSB3 da Suzano, do setor de papel e celulose, a VEG3 da VEG, indústria de equipamentos e componentes elétricos. E a VVAR3 da Via Varejo, com as bandeiras das Casas Bahia e Ponto Frio, no setor de venda de varejo de eletrônicos e móveis. É importante frisar 3 diretrizes para utilizar na primeira etapa da estratégia. Comprar as ações perto do horário de fechamento da bolsa, mais ou menos depois das 4h30 da tarde. Esta diretriz está associada a uma premissa da análise realizada, que utiliza o valor de fechamento de cada dia das ações para calcular os percentuais. Lucro bruto de 1%, outra diretriz associada a uma premissa dos cálculos. Ou seja, os percentuais da tabela levaram em consideração a quantidade de vezes que se obteve sucesso comprando determinada ação em situações específicas, tendo 1% de ganho no prazo de 5 dias úteis. Uma questão importante: o prazo de 5 dias visa aproveitar as pequenas oscilações e efetuar vendas rápidas. Além disto, na estratégia completa, este prazo está associado à passagem da primeira etapa para a segunda. Porém, nada impede, caso o investidor tenha interesse e não queira ou não saiba seguir para a segunda etapa, deste prazo ser maior, podendo se transformar até em meses. Mas vale ressaltar que o valor investido fica parado, não gerando ganhos durante este período. Quando eu não utilizava as opções, se passasse dos 5 dias e eu não vendesse com ganho, eu vendia sem ganhar nada ou até perdendo um pouco para poder investir novamente em outra ação, utilizando a indicação da estratégia. E a última diretriz é a diversificação. Mesmo que se invista pouco, é importante diversificar as aquisições das ações, tanto em empresas diferentes quanto no ramo de atuação das empresas. Com a diversificação, a probabilidade de fazer alguma venda com ganho aumenta e o importante é o resultado total das vendas, somando-se as vendas com ganhos, as zeradas, sem ganho e sem perdas,
e até as eventuais vendas com prejuízo. Reagrupei a tabela da primeira etapa especificamente para este vídeo, lembrando que a tabela da primeira etapa considera o histórico de 2 anos. Apesar de possuir o histórico de mais de 15 anos de algumas ações, para esta tabela só utilizo os 2 últimos anos, para tentar indicar melhor a tendência de cada ação. O que a tabela diz, com base no histórico das ações, é o seguinte: quando a ação B3SA3 fechou com uma queda de pelo menos 2%, ela subiu pelo menos 1% nos próximos 5 dias em 95,65% das vezes. Ou seja, se você tivesse comprado esta ação toda vez que ela caiu pelo menos 2% e colocasse para vender com 1% de ganho nos próximos 5 dias, mais de 95% das vezes você teria conseguido, de acordo com os dados coletados. Então, coloquei em ordem crescente, da melhor situação para a pior, 30 situações com as 16 ações utilizadas na estratégia. Interpretando a tabela, a chance de sucesso seria maior comprando a ação da B3SA3 quando ela estivesse caindo pelo menos 2%, do que com a compra da VEG3 quando ela também estivesse caindo pelo menos 2%. Lembrando que sucesso seria a venda com pelo menos 1% de ganho em até 5 dias úteis. As duas probabilidades são muito boas, fiz a comparação apenas para explicar a tabela, e utiliza-se o mesmo raciocínio para as demais informações. A informação nada quer dizer que a probabilidade indicada é sem analisar a variação da ação, ou seja, pegando todos os dias, independente de altas ou baixas. No exemplo indicado, caso você tivesse comprado ações VVR3 no horário de fechamento, mais de 90% das vezes nos últimos 2 anos, você teria conseguido vender com 1% de ganho nos próximos 5 dias úteis. A informação de 0% quer dizer que a ação caiu, o mínimo que seja. Vamos a um exemplo com dados reais. No dia 6 de 8 de 2020, as 16 ações fecharam conforme indicado, algumas em alta, outras em baixa. Usando a estratégia, qual ação deveria ser comprada? A primeira da lista seria a B3SA3, com queda de pelo menos 2%, mas esta ação não caiu. Então se verificaria a próxima indicação, que seria a VEG3, caindo pelo menos 2%, mas esta ação também não caiu neste dia. Seguindo para a próxima, teríamos GGBR4 caindo pelo menos 2%. Neste dia, a ação caiu 2,48%. Logo, seria a melhor indicação de compra pela estratégia deste dia. Caso eu tivesse começado a adquirir ações neste dia, para diversificar, eu não compraria todo o valor disponível de uma só ação. Com isso, seguiria as indicações, o que me levaria para a VVR3 com uma queda de pelo menos 1%. Então vamos considerar que eu tivesse comprado ações da GGBR4 por R$ 18,06 e da VVR3 por R$ 19,59, que foram os valores de fechamento dessas ações no dia 6 do 8. Já no outro dia, 7 de agosto, a VVR3 teve sua máxima em R$ 19,91 e no dia 10 de agosto a GGBR4 chegou, em algum momento, em R$ 18,32. Ou seja, neste exemplo, eu teria vendido a ação da VVR3 com 1% de ganho em um dia e a GGBR4 após 2 dias úteis, já que 8 e 9 foram sábado e domingo. Verificar que após efetuar as vendas, no mesmo dia, eu já partiria para outra compra, sem precisar fazer aportes adicionais, reinvestindo o valor recebido. Obviamente, nem sempre a situação favorável vai acontecer, e ganhos passados não garantem ganhos futuros. Além disto, com a diversificação, se ganha em algumas transações e em outras não, mas como comentado, a ideia é ganhar no total das transações. Outro ponto importante é que a estratégia foi montada para trazer um rendimento melhor que a renda fixa.
mas como trata-se de renda variável, existem riscos associados. Se você começar a ganhar dinheiro com as informações deste vídeo, assista aos outros vídeos para melhorar ainda mais o rendimento. E segue o 20 com 20 no YouTube e no Instagram para continuarmos com os vídeos. Um abraço!